Boa noite. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento com Deus. Só que para a gente falar sobre o relacionamento com Deus, a gente precisa primeiro contextualizar, entender o tempo que nós vivemos. Porque o tempo em que nós vivemos, as características do nosso tempo, podem definir a maneira como nós nos relacionamos com os outros e também com Deus, naturalmente com Deus também. Se a gente tiver consciência dessas características, aí a gente tem condições de escolher se a gente vai deixar ou não que elas determinem o nosso modo de relacionar. Se a gente não tiver consciência, aí a gente é como folha de bananeira. Para onde o vento sopra, a gente vai, e a gente vai fazendo tudo aquilo que é normal no tempo em que a gente está vivendo. Então, por isso é tão importante que a gente tome consciência e que a gente pare para pensar, pare para analisar, para avaliar, que a gente tenha um olhar mais crítico para todas as coisas que a gente vive. Então, eu trouxe aqui 3 características, a gente poderia ficar aqui ainda muito tempo falando sobre essas coisas, mas eu trouxe só 3 características do tempo em que nós vivemos e para a gente poder entender como elas interferem no nosso relacionamento com Deus. A primeira delas é a rapidez. Então, tudo hoje é muito rápido. Se você precisa comprar uma roupa, você quer comer. Então, eu me lembro quando eu morava com os meus pais, eu, meus irmãos, nós crianças, e a gente queria comer pizza. Então, normalmente, a gente já pensava nisso durante o dia. Porque já organizava as coisas ali, tinha que aprontar, tinha que vestir roupa, tinha que sair, escolher o lugar. Aí a gente ia para aquele lugar, comia lá e depois voltava. Hoje, não. Hoje, com um clique, a gente tem a pizza em casa. É tudo muito rápido. As informações. Hoje a gente estava vindo para cá, para o grupo, e o Helder queria saber quantos litros cabiam no tanque do carro. Jogou lá na internet em instantes, e foi instantes mesmo, porque ainda demorou um pouquinho, que era um lugar que a internet não é boa, demorou um pouquinho, menos, sei lá, uns 15 segundos que demorou, já perguntou, a internet não está funcionando? Porque não foi imediato, a informação não veio imediatamente. Então, nós estamos nesse tempo de muita rapidez. E quando a gente não gosta de um serviço, então, por exemplo, se eu não gosto do atendimento daquela loja, eu tenho um monte de outras opções e eu vou para outra. Porque eu quero que tudo seja rápido, seja no meu tempo e a meu gosto. Então, eu não gostei do atendimento naquele posto lá em que nós estávamos, porque a internet não é tão rápida quanto eu queria. Da próxima vez, eu paro em um posto que me atenda do jeito que eu quero. Então, aí a gente vai mudando o serviço, de acordo com a nossa necessidade. Então, quem mexe com vendas, por exemplo, sabe que precisa o tempo todo ficar mudando a estratégia para ter cliente. Aqui na escola, eu me lembro quando foi a época do Covid. Enlouquecedor. Não tinha quem não enlouquecesse, né? Quem estava em casa, quem estava na escola, para todo mundo era uma loucura. E aí, nesse período, eu lembro que uma coisa que ficou muito marcada foi essa ideia de que toda semana a gente precisava mudar a estratégia. Porque as pessoas se cansavam, porque já estava todo mundo muito nervoso, muito irritado, estressado. Então, para que a gente conseguisse ter um pouquinho de paz, a gente mudava de estratégia toda semana. E era uma angústia. Então, por exemplo, para quem até por força do temperamento, para um melancólico, eu sou melancólica. Então, eu achei que eu ia enlouquecer. Porque eu nem tinha me acostumado com uma coisa, estava longe, eu estava tentando entender ainda como ia funcionar uma coisa, e a gente já tinha que mudar de estratégia de novo. Só que o tempo do Covid acabou e a agilidade não. A gente continua tendo que fazer tudo muito rápido e mudar de estratégia com muita frequência. Então, essa é uma característica que a gente não pode negar, ela está posta. E por mais que a gente fale assim, não, eu não vou viver assim,
Só se a gente for para a roça, morar afastado e não se relacionar com o resto do mundo. Não tem jeito mais. Porque eu posso até não esperar das pessoas rapidez, mas as pessoas vão esperar isso de mim. Então, eu preciso ofertar agilidade e rapidez o tempo todo. Né? E aí a gente vê isso, a gente faz isso com os nossos filhos, a gente faz isso com o marido, com a esposa, faz isso com todo mundo. Uma outra característica é a facilidade. Então, tudo é muito fácil. A gente precisa de pouquíssimo esforço. E a gente não tem percebido que esse pouco esforço ele está em tudo mesmo. Então, por exemplo, a gente prefere, né, naturalmente, ligar o ar-condicionado do carro do que abrir o vidro. É muito melhor. Quem tem o ar-condicionado não vai abrir o vidro. Só que é um conforto. E eu vou me acostumando com esses confortos. Então, eu tenho um ar-condicionado no carro, eu tenho no meu quarto, eu tenho na sala, eu tenho na cozinha, eu tenho... Então, e onde eu não tenho, eu sinto um desconforto que, às vezes, até me estressa. Porque eu me acostumei com as facilidades. E aí não entra só o ar-condicionado, é o sapato, é a roupa. Agora mesmo, recente, por causa do problema que eu desenvolvi na perna, eu procurei sapato, eu tinha que comprar sapato específico. E aí comecei, nunca, né, imaginava comprar sapato na Usaflex. E aí eu achei, né, um monte de sapato muito bonito, inclusive. Vi que não era só aqueles sapatos que a gente via na farmácia antigamente. Comecei a comprar lá. Aí resolvi o problema da perna, fiz a cirurgia, comprei um outro. Não quero, eu quero da Usaflex. Porque não parece o da farmácia. Não é o conforto dele, é outro nível de conforto. E aí eu quero só esse sapato agora, eu não quero mais nenhum outro. Porque a gente não quer nenhum desconforto. Ah, mas qual o problema? Não é que isso seja um problema. Mas é porque quando eu fujo o tempo todo de qualquer desconforto, eu também vou fugir de desconfortos nos meus relacionamentos. Com os filhos, com o marido, com Deus, com o trabalho. Então, a gente não quer nada que incomode. Outro dia, uma pessoa me procurou, muito preocupada, porque a escola onde o filho dela estuda não estava dando conta de atender a dificuldade da criança em relação à alfabetização. Ela me fez um monte de perguntas, eu fui respondendo, e aí eu conheci a criança e falei, olha, mas conhecendo sua filha, eu penso que tem aí também uma fuga do esforço. Ela foge. E aí eu falei, no seu dia a dia, você pode criar situações que sejam um pouco desconfortáveis para que ela possa entender esse mecanismo. E ela aceite, porque se ela aceitar o esforço no dia a dia, ela também vai aceitar o esforço na aprendizagem, na escola, porque a escola é desconfortável. A escola não é um lugar gostoso de estar. Eles gostam por causa dos amigos, por causa da brincadeira, mas o sentar e aprender não é tão confortável assim. Né? Então, e aí eu falei isso para ela, e eu vi que ela não me entendeu, e eu falei assim, olha, vamos um exemplo. Isso é uma criança de primeiro ano. Criança de primeiro ano já tem aí 6 anos, algumas já fazendo 7, né? E aí eu falei assim, bicicleta com rodinha. Para uma criança de 6 anos, não dá. A gente ainda não tirou. Aí você não tirou a rodinha da bicicleta aos 6 anos? Não, porque ela cai, aí ela fica chateada. Pois é, então você vai tirar, nem que você tire uma, depois tire a outra, mas você vai precisar tirar. Pega ela, leva para uma praça. Então, sabe o que acontece? São muitos filhos. Então, levar para a praça é muito complicado, porque aí eu tenho que colocar todo mundo dentro do carro, colocar a bicicleta, amarrar a bicicleta. Falei, com todo respeito, mas a preguiça que ela tem de estudar é a mesma da sua. É a sua também. Olha só, eu não quero o esforço de amarrar a bicicleta da minha filha no carro para levar a uma praça. E vamos combinar, em Goiânia, praça é o que tem. Talvez nem precisasse do carro. Mas ela não queria nem esse desconforto. E aí eu expliquei para ela, né? Eu falei, olha, se você
pega a sua filha e ela vê todo esse movimento de você encaixar menino dentro do carro, às vezes até levar outras crianças, pegar a bicicleta, amarrar a bicicleta, organizar. Se ela vê você fazendo isso, ela entende como isso funciona e ela vai se sujeitar a isso também. Mas ela precisa ver isso em você. Você está descendo, que mora em prédios, num prédio, só que lá a área de lazer não é muito boa. Eu falei, você está descendo para ela brincar um pouco lá embaixo? Não, nós não descemos porque os amigos lá não são bons. Eu falei, mas com o tanto de filho que você tem, não precisa dos amigos do prédio. Os irmãos são suficientes. Mas não dá para brincar dentro de casa. Ela precisa descer. Só que não quer nenhum desconforto, porque não tem sombra para ela sentar, porque não tem isso, não tem aquilo, tem que subir, tem que pegar água, tem que levar água, tem que levar lanche, tem que levar não sei o quê. Então, é desconforto zero. A gente não quer nenhum. Aqui na escola, um problema que a gente tem, o trânsito. Eu desconheço uma realidade de escola em que o trânsito é fluido. Eu nunca vi. Mesmo de escolas que têm um bom estacionamento lá e tudo mais. Primeiro, que um bom estacionamento não é a nossa realidade. A gente já começa por aí. Aí, a família não quer. Um dos problemas que a gente tem é porque aqui na escola, especialmente na hora de buscar, as crianças não ficam no portão, nem os jovens. Os pais precisam entrar na escola, então ele precisa estacionar. Muitos pais preferem que a gente libere a criança ou um jovem, e alguns são crianças pequenas, preferem que a gente libere essa criança para ficar no portão, sem nenhuma vigilância, para não ter o problema, a dificuldade de estacionar o carro. Olha que loucura. Tem família que opta por parar lá na esquina e deixar uma criança de 7, 8 anos caminhar sozinha até a escola, para não ter que parar e estacionar o carro. Porque não quer nem esse desconforto. É nada. Absolutamente nada. Uma outra disse para mim assim, olha, eu já estacionava longe. Não me incomoda isso, de vir caminhando com os meninos. Mas me incomoda chegar no portão, porque aí no caso do ensino médio, alguns até já vão embora sozinhos, né? Então, na quarta e na sexta, que todo mundo sabe como que é aqui na escola, uma loucura, porque a escola inteira no mesmo horário, parada ali na porta. Só que os meninos do ensino médio estão saindo da escola. E uma mãe disse, eu não quero ter que pedir licença para nenhum adolescente para eu poder passar. Pensei, gente, será que os meninos estão fazendo falta de educação com as mães lá fora? Será que elas pedem licença e eles não deixam elas passarem? O que é que está acontecendo? Não. Ela pede licença e eles abrem caminho. Só que eles são adolescentes, então eles não escutam da primeira vez. Né? Eles têm a gente sabe que o adolescente tem um problema de audição aí meio grave. Então, como eles não escutam da primeira vez e ela precisa desviar deles, ela não quer nem esse desconforto. Ela diz que vai chegar todo dia, então, 1h30. Os filhos vão perder 30 minutos de aula, para que ela não tenha o desconforto de pedir licença para o aluno sair da frente. Olha que nível que a gente está chegando dessa questão da facilidade, do pouco esforço. Agora, imagine isso no trabalho. E imagine, né, porque nós, por mais que a gente esteja vivendo essa realidade, mas nós não nascemos numa realidade em que essa questão da facilidade fosse tão forte como é hoje. Mas imagine a juventude que está chegando aí, para trabalhar como é. Eu me lembro no CEMEI, que uma mãe me ligou, a mãe de uma funcionária. Me ligou, na época eu estava na direção do CEMEI, e ela falou assim, olha, eu quero entender o que está acontecendo, porque vocês estão deixando a minha filha passar fome. Falei, a senhora é mãe de quem? Pensei, deve ser de aluno, né? Já fiquei tentando entender, a senhora é mãe de quem? Da fulana. Da funcionária? Falei, mas ela dá conta de comer sozinha? Aí ela disse assim, não, mas é porque a hora que eu preciso deixar ela ir, ela é muito perto do horário que ela tem que entrar, porque ela entrava 12h30 e a mãe deixava ela lá quase 12h30 já. E aí a gente não disponibilizava para ela um tempo de almoço. Falei, mas ela tem que almoçar na sua casa.
Aí, mas é um absurdo, porque eu vou processar vocês. Eu falei, minha senhora, deixa eu falar uma coisa. Quem passou no concurso foi sua filha. Nós contratamos a sua filha, não foi a senhora. Então, com a senhora eu não converso mais. Eu falei, mas que desaforo que eu fiquei muito brava com a mulher. Eu falei, não tem condição um negócio desse. Uma menina, ela já estava com 20 anos. Ela não podia almoçar na casa dela. Ela tinha que almoçar, porque o horário dela almoçar era aquele, que era o horário que o serviço dela começava. Olha a loucura. Aí você imagina isso no serviço. Aí CEMEI, as crianças levantam uma e pouquinho. Ela levantava, e aí a gente já tinha toda uma organização lá. E um dia uma criança, lá da minha sala, eu escutando um choro desesperado de uma criança. Saí correndo, pensei, machucou, né? Fui correndo, chego lá, o menino no cantinho chorando, 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 e ela guardando os colchões. Falei, você não está vendo ele chorar? E ela disse, agora é a hora de eu guardar os colchões, eu não vou pegar ele. Ele vai ter que esperar. Adivinha quantos anos a pessoa tinha? 2. Uma criança de 2 anos ia ficar chorando porque ela não queria interromper o serviço dela de guardar os colchões, porque dava muito trabalho ter que acolher uma criança daquele tamanho chorando. É nada, é desconforto nenhum, é esforço nenhum. Só que num tempo, numa sociedade em que a gente não aceita nenhum tipo de desconforto e que tudo tem que ser muito rápido, assim, automaticamente quem passa a ser o centro do mundo? A gente mesmo. Então, se eu quero tudo muito rápido e se eu quero tudo muito fácil, eu passo a ser o centro do mundo. E isso está aparecendo em todas as áreas, inclusive, por exemplo, psicologia. O que é que o psicólogo, os laudos aqui da escola? Claro que existem alguns laudos que são muito sérios, não estou discutindo isso. Mas alguns que chegam aqui são assim, as crianças da sala precisam entender as necessidades dessa criança. Mas todo mundo tem a mesma idade, o mesmo nível de maturidade. Como é que eu vou forçar uma criança de 4, 5 anos a entender a dificuldade do outro? Ela vai entender porque a gente vai ensinar, mas ela vai levar tempo. Aí a outra não pode passar por nenhum. Então, o psicólogo está achando que o mundo precisa mudar para acolher uma criança com dificuldade. E não que essa criança com dificuldade precisa de um suporte para dar conta desse universo, desse mundo em que a gente está. Só que isso aparece em todas as coisas. Então, quando, por exemplo, eu quero, vamos pensar ainda, né, nesse universo de escola, eu quero que a professora escreva na agenda do meu filho quantas vezes ele precisou trocar a fralda. Aí eu falo, mãe, mas se a senhora colocou 5 fraldas e voltaram 3, é porque a gente fez 2 trocas. Não, mas eu quero saber se ele fez xixi ou cocô. Tá bom, só que para a professora fazer isso, com as 15 criancinhas que ela tem lá na sala, ela vai ter que tirar um tempo e esses meninos vão ficar sozinhos, para ela poder dar satisfação de se ele fez xixi ou fez cocô. Se o seu filho tiver uma coisa diferente, uma diarreia, né, a gente vai te ligar. Não é nem escrever na agenda, eu vou te ligar. Mas, só que não, porque o que eu quero? Eu me coloquei no centro e eu acho que tudo precisa se organizar conforme a minha necessidade. Então, eu quero essa exigência de ser o centro no trabalho, na escola onde os meus filhos estudam, nos meus relacionamentos com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus amigos. Todo mundo quer ser o centro. Por que a gente está com esse negócio de colocar os nossos filhos como se eles fossem incríveis, fantásticos, os meninos mais lindos do mundo? Por que a gente olha para os nossos filhos assim? Porque a gente olha para eles como se eles fossem um pedaço nosso, uma parte de nós. Então, a gente também coloca eles no centro do mundo. E a gente quer que tudo se organize para atender eles. Então, nessa loucura toda de agilidade, de pouco esforço, a gente cai nessa outra loucura de ser o centro do universo. Agora, vamos transferir isso para o nosso relacionamento com Deus. Deus não é rápido, não tira o nosso esforço, e Ele é que é o centro do mundo. Então, a gente está relacionando com Deus de forma totalmente errada.
Porque quando eu vou falar de rapidez, quantas graças nós pedimos a Deus e Ele não nos concede? Ou Ele demora muito para conceder? Só que se eu estou nesse contexto de ser tudo muito rápido, e se aquilo não me satisfaz, eu troco o serviço muito rápido, eu também começo, ou eu troco de Deus, ou eu começo a criar características para Deus. Eu dou as características. Então, não é mais, eu fui feita à imagem e semelhança de Deus. Agora Deus foi feito à minha imagem e semelhança. Ele se parece comigo. Outro dia eu vi uma mãe, escreveu já mais velho, o filho também, ela escreveu nos status lá do WhatsApp, uma mensagem de aniversário para o filho. Meu filho, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz, que Deus realize todos os seus sonhos, que Ele reconheça o seu esforço e dê para você tudo aquilo que você merece. Falei, é quase um servo. Mas é isso que a gente tem feito com Deus. A gente tem dado características para Ele que não são dele. E a gente tem feito isso a partir do quê? A partir da realidade que nós vivemos. Nós pegamos as características do nosso tempo e estamos transferindo para o nosso relacionamento com Deus. O jeito com que a gente se relaciona com o mundo, a gente está se relacionando com Deus. Deus não vai fazer as coisas para a gente no tempo em que a gente quer, com a agilidade que a gente quer. E a nossa chateação, a nossa tristeza, a nossa mágoa, não vai mudar quem Ele é. Então, o fato de eu enxergar Deus do jeito errado, não faz com que Ele mude, para que eu não me decepcione com Ele. Ele não vai fazer isso. Então, a questão do esforço. Tudo em Deus vai exigir esforço. Tudo que eu for fazer para Deus vai exigir esforço. E aí a gente quer que não tenha. Então, se eu tenho um sofrimento, então, às vezes, nem são sofrimentos tão grandes. Outras vezes até são. Então, estou vivendo uma doença em família, os meus relacionamentos não estão tão bons, o trabalho que eu tenho não é do jeito que eu queria, o salário que eu tenho não é como eu gostaria. Aí eu estou vivendo toda essa situação, e aí eu espero que Deus mude ela, sem que eu faça nenhum esforço. Esses dias eu vi, achei muito bonita a postagem, e estava de acordo também, acho que foi ontem, antes de ontem, não sei. Estava de acordo com o evangelho do dia, mas do Tiba, né, falando por causa do problema lá que ele enfrenta agora. E ele dizia assim, Deus é bom mesmo que a vida não seja. E que a fé exigiu dele não ter explicações. Então, um sofrimento como esse, né, de alguém muito ativo, de repente está paralisado. Então, ele perdeu todos os movimentos. Então, existe uma aceitação da vida que ele tem agora, mas também existe uma luta. Então, eles se esforçam, ele faz fisioterapia, ele faz tratamento disso, tratamento daquilo, um monte de coisa que ele precisa fazer. Então, existe a parte do esforço e a parte de contar com a graça. Existe o esforço e existe a resiliência, a parte dele e a parte de Deus. Então, ele faz as coisas como se ele pudesse mudar aquela realidade, mas ele aceita como se não fosse possível mudar aquela realidade. Então, é a mesma coisa com a gente. Eu tenho uma doença grave. Então, vamos pensar, né, num câncer. Uma pessoa que está com uma doença grave, ela precisa fazer um tratamento. E isso vai exigir dela esforço. Mas ela também precisa aceitar que ela tem aquela doença. E que ela não é fácil de viver. E ela vai ter que entregar isso nas mãos de Deus. Então, qualquer que seja a realidade que a gente estiver vivendo, vai exigir da gente um esforço e uma aceitação. E isso não vai fazer com que, porque eu estou aceitando bem a minha realidade, então Deus vai transformar a minha realidade. Não é isso. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, pessoas que são muito de Deus, que
que são servos, fiéis, justos. E aí essa pessoa tem uma vida boa. Qual é o nosso primeiro pensamento? Que Deus está premiando aquela pessoa pela maneira como ela se entrega a Deus. Não é verdade. O que acontece é que, como ela se doa para Deus, ela ordenou a vida dela, e muita coisa é mais fácil, é mais bonita, é mais leve, mas é porque está ordenada. Não é porque Deus está premiando ela. Ela não merece premiação. Nós não merecemos uma premiação porque a gente está fazendo as coisas certas. Porque senão a gente muda as coisas de lugar. Aí eu estou achando que Deus vai me servir. Eu vou fazer tudo certinho e Ele vai me dar aquilo que eu quero. Ele vai me dar um bom casamento se eu for um servo fiel. Ele vai me dar bons filhos se eu for um servo fiel. Filhos sadios. Ele vai me dar uma boa condição financeira. Só que não funciona assim. Quando eu sou um homem justo, uma mulher justa, eu ordeno a minha vida porque eu deixo Deus ser Deus. Então as coisas ficam mais fáceis. Mas os sofrimentos continuam lá. A questão do egocentrismo, né? Da mesma forma, quando eu olho para Deus, se eu entendo que eu estou no centro, eu tirei Deus do lugar dele e eu assumi o lugar dele. E aí eu vou começar a dizer para ele o que ele tem que fazer. Então, eu preciso que o Senhor faça isso, eu preciso que o Senhor faça aquilo, eu preciso que o Senhor cuide de mim, eu preciso que o Senhor cuide da minha família, eu preciso viajar nas férias, então eu quero esse dinheiro. E aí a gente vai criando, né, essa loucura toda, e a gente se entristece muitíssimo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou. Por que Deus é esse? Que não está atendendo as minhas necessidades. Essa mulher que eu contei, que fez a mensagem de aniversário, na cabeça dela, o filho dela é o centro do mundo ali, e Deus está a serviço dele, organizando tudo para que a vida dele seja uma vida feliz e confortável. Mas por quê? Porque é a maneira como nós vivemos. E aí a gente transfere isso para Deus. Se a gente for para a vida dos santos, né? Então vamos pensar aqui. Eu li essa semana, eu nunca tinha lido, né? Não sei se vocês já leram, um pouquinho da história da mãe de Lúcia, uma das pastorzinhas lá de Fátima. E aí lá contava assim, acho que é Maria Rosa, alguma coisa assim o nome dela, eu esqueci. Mas o que acontecia? Essa mulher educou as filhas na fé. E ela fez tudo, ela que ensinava o catecismo para as filhas em casa. E aí, o padre da região, lá da paróquia da região, era muito impressionado com aquela família, porque era uma família muito devota, pais muito zelosos e as filhas muito bem cuidadas. Então, ele ficava muito encantado pela maneira como elas eram educadas. E aí, Lúcia vê, então, a imagem de Nossa Senhora, né? Quem já viu o filme sabe o rebuliço que virou a vida dessa família. E essa mãe, tem alguns filmes que vão relatar como se ela tivesse sido muito dura com a Lúcia, como se ela não tivesse acreditado. E aí, nesse livro, vai dizer que, na verdade, o que aconteceu é que ela realmente teve dúvidas se a Lúcia tinha visto alguma coisa ou se era alguma alucinação, mas porque o padre, que ela confiava muito, disse que ela precisava ter certeza, porque talvez ela estivesse mentindo. E se ela estivesse mentindo, isso, né, poderia levá-la para o inferno. Então, na angústia dela de proteger a filha, ela acabou sendo muito dura com a menina, né? Então, escondendo a menina, aquelas coisas todas. Mas ela olhava para a realidade dela. Depois, quando ela entendeu que, de fato, a Lúcia viu Nossa Senhora, por algum motivo, Nossa Senhora quis aparecer para a família dela. Quando ela viu aquela situação, então ela se recolhe. Só que ela teve a vida dela toda invadida. Ela não tinha, o marido dela, alguns historiadores vão dizer que ele morreu porque bebeu muito. E aí esse livro diz que, na verdade, não. Ele ia mesmo para a taberna, né, lá da época, mas porque ele já não tinha nem lugar em casa mais. Ele não tinha onde ficar. Então, ele morreu de desgosto, porque ele não conseguia cuidar
mais das filhas e cuidar da família. E ele não sabia o que fazer diante daquela situação. Mas a mãe de Lúcia, o que ela fez? Ela entregou toda aquela situação em silêncio. Então, não teve alvoroço, não teve rebuliço, não existem testemunhos, livros escritos por ela. Ela viveu tudo aquilo de forma silenciosa. E aí, quem estudou a vida dela mais a fundo é que vai ter ainda algumas informações. Mas ela esperou, ela foi julgada, e ainda né, por alguns estudiosos, mas ela entregou. Ela deixou que Deus fizesse. E aí tem uma fala dela que é assim, não foi eu que escolhi o que está acontecendo agora. E eu não tenho forças para resolver, mas Deus tem. Então, ela confiou. Né? Então, por que ela... E aí, vou trazer aqui, né, de alguns santos, para vocês entenderem essa questão do relacionamento e de como as características do nosso tempo interferem. Uma outra mãe, Santa Mônica. Ela não teve nada rápido. Todo mundo conhece Santa Mônica pelo tempo que ela rezou por Santo Agostinho. E ela não rezou só por ele. Foi pelo esposo, foi pela sogra. Né? Toda a família dela se converteu porque ela teve paciência. Então, olha quem é Santo Agostinho hoje. Imagine se Santa Mônica tivesse desistido. Porque ela queria agilidade no processo, ela queria que Deus agisse mais rápido. Imagine se ela se colocasse como centro, porque Santo Agostinho também era um homem muito inteligente. Independente da fé, ele sempre foi muito inteligente. Se ela colocasse o filho dela como centro do mundo aí, ele não seria quem nós conhecemos hoje. Santa Zélia, que a gente sempre fala muito aqui, né? Ela viveu as dores de perder os filhos, ela perdeu 4 filhos. E ela nunca questionou Deus. Ela nunca perguntou, por que o Senhor fez isso comigo, que sempre te servi? Eu sou fiel ao Senhor. Quando ela foi rejeitada no convento, ela não foi tirar satisfação com Deus. Ela disse para ele, o Senhor não me quis como esposa. Mas então eu vou me casar, vou ter filhos e eu consagro todos os meus filhos ao Senhor. Em nenhum momento ela questionou Deus. Em nenhum momento ela disse, eu não vou mais ter filhos porque o Senhor me tira os filhos. Teve uma vizinha, eu acho, que falou para ela assim, não coloca mais o nome dos meninos, quando você tiver filho homem, não coloca mais de José. Já reparou que todo José que você coloca, você perde? E ela disse, tudo bem, vai continuar sendo José, porque os meus filhos são de São José. E ela continuou colocando e ela perdeu. Mas ela não se relacionava com Deus do modo como nós nos relacionamos hoje. São Luís, que viveu a dor da viuvez, ele também não questionou. Ele não foi tirar satisfação com Deus. O Senhor me dá 5 filhas para cuidar, para educar, e depois me tira a minha esposa? E ainda leva as minhas filhas para o convento e me deixa sozinho? Em nenhum momento São Luís faz algum questionamento assim. Pelo contrário, quando Santa Teresinha falou que queria ser freira, o que ele fez? Ele foi para a capela e disse, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor escolheu todas as minhas filhas como sua esposa. Então, ele também não questionou as escolhas que Deus fez para ele. São Paulo. Quantas vezes São Paulo foi preso? Né? Quantas vezes ele foi ofendido? E ele sempre olhava para essas contrariedades como era o sinal de que ele estava no caminho certo. O que sinalizava para ele o que está certo eram exatamente as contrariedades. São Francisco. O que São Francisco, como ele olhava para aquilo que era difícil, para as humilhações, o nome que ele deu, Perfeita Alegria. Né? Então, quem já leu o texto da Perfeita Alegria, ele vai dizer assim, se a gente chegar, porque ele estava viajando, era um dia muito frio, e o Frei Leão estava com medo de chegar lá e ninguém abria a porta do convento para ele. Ele falou, mas se ninguém abrir, se xingarem a gente, se ofenderem a gente, se a gente tiver que rolar no gelo, se a gente precisar dormir com fome e com frio, aí nós teremos encontrado a perfeita alegria. Era assim que ele olhava para as contrariedades. Só que todos esses santos se relacionavam com Deus, entendendo quem Deus era. Por que para a gente é difícil olhar para as contrariedades, olhar para a dor, para o sofrimento? Por que a gente tem tanto medo do sofrimento?
Porque a gente não sabe quem Deus é e nem quem nós somos. Nós invertemos aí os papéis, colocamos Deus como nosso servo, nós somos os senhores. E aí, quando esse servo não atende às nossas necessidades, ou quando existe sequer a possibilidade desse servo não atender às nossas necessidades, aí nós entristecemos, nós perdemos a fé, a gente para de servir, o nosso amor também fica mais fraco, perde o fervor. Porque a gente acha que Deus precisa atender às nossas necessidades, diferente dos santos. Os santos sabiam quem Deus era. E entender essa questão, né, de quem Deus é a grande sacada que a gente precisa ter. Só que por que é que nós não sabemos exatamente quem Deus é? Primeiro, por causa dessas coisas aqui que eu falei, mas tem um outro ponto importante. Nós não lemos a Bíblia. E é na Bíblia que Deus se revela. Quanto mais a gente lê, mais a gente entende quem Deus é. E é ler Antigo Testamento, é ler Novo Testamento, é tudo. Deus, lá, né? Então, qual que é o nome que a gente dá para a Bíblia? Não é a palavra de Deus? É lá que Ele fala, é lá que Ele se manifesta, é lá que Ele se mostra. Então, quando a gente lê os Salmos, aí a gente vê como é que, por exemplo, Davi pedia perdão. Quando a gente vê como Deus, o que Deus fez com os apóstolos, ou mesmo com os profetas, aí a gente entende como é que Deus age. E aí a gente começa a perceber que nós não somos o centro do mundo. E que Deus não está a nosso serviço fazendo as coisas para a gente. Porque se a gente olha para eles, para os santos, para os personagens, né, bíblicos, a gente vai ver, então, que para ninguém Deus ficou fazendo capricho. Para todos eles, Deus revelava o amor dele. Mas para nenhum deles, Deus ficou fazendo capricho nenhum. Por que para eles era fácil entre aspas, né? Mas por que era mais fácil para eles do que tem sido para nós? É aceitar as coisas que Deus nos pede, ou aquilo que é imposto a nós, né, pela vida mesmo. Porque nós achamos, nós não conhecemos Deus, nós não sabemos como Ele age, aí a gente entende as coisas do jeito tudo errado, a gente cria outras estratégias, cria outros caminhos, e aí a gente ainda... Eu me lembro do filme, acho que é 40 dias, que é do aborto. E aí tem uma cena que me marcou muito, que a mulher fala assim, que ela conta para o esposo que vai receber uma promoção lá na clínica de aborto. E o marido é contra. E aí ele diz assim, o tempo todo ele falando que é contra. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, amanhã é a eleição, para saber se, de fato, eu vou ser a diretora geral lá da clínica. Se for da vontade de Deus, eu serei eleita. Se não for, eu não serei. E aí o esposo dela fala assim, você já organizou tudo para ser eleita. Não é questão de ser vontade de Deus. Você já interferiu na vontade de Deus. E aí a gente vai fazendo essas coisas. E a gente começa a dizer que é vontade de Deus, coisas que não são. O nosso trabalho, algumas promoções, o modo como nós vivemos, as nossas desordens, as desordens dentro de casa. A gente bagunça tudo. Porque a gente não conhece Deus de verdade. Então, a Bíblia é o lugar onde Ele vai se revelar. Eu fiz, algumas vezes, uma penitência. Eu sempre gostei de ler. Era uma coisa que, desde pequena, eu gosto. Só que eu sempre gostei de ler livro. Nunca gostei de ler a Bíblia. Tá? A Bíblia eu lia forçada. Mas os livros eu sempre gostei. E aí eu comecei a fazer penitência de não ler livro, só ler a Bíblia. E no começo foi muito ruim. Eu achava chato, difícil, eu lia pouco, até que eu peguei gosto. Então, hoje eu tenho mais satisfação de ler a Bíblia do que ler um livro. Eu perdi um pouco a gana por livro. Mas eu tenho gostado muito da Bíblia. Aí a Bíblia tem me trazido satisfação. Porque aí eu tenho percebido Deus falando lá de uma forma muito mais intensa, muito mais profunda do que dos livros, que é a voz de um homem. Né? Então, e aí a Bíblia então vem falando comigo. E aí nessa última quaresma eu fiz de ler as cartas de São Paulo.
E aí eu até comentei, não lembro nem com quem, mas eu lembro que eu comentei assim, é muito interessante, porque tudo que São Paulo orienta nas comunidades é o que a gente vive em sociedade. Se a gente entendesse isso e essas coisas caíssem no nosso coração, se a gente guardasse a palavra de Deus no coração de verdade, a gente já conseguiria passar por... A gente teria uma sociedade muito melhor, porque a gente já estaria seguindo os conselhos de São Paulo. Por que a gente não segue? Porque a gente não conhece a palavra. E é lá que Deus se mostra. Então, alguns de nós temos a certeza, por exemplo, de que seremos salvos. Diante de tudo que a gente faz, de todas as milhões de coisas que a gente faz na igreja, na comunidade, existe uma convicção da salvação. Aí São Paulo vai dizer, eu tenho medo de que, apesar de tudo que eu fiz, eu não possa me encontrar com o Senhor. Não é com essas palavras, não, porque eu não vou lembrar. Mas é isso que ele diz. São Paulo tinha medo de não ir para o céu. Ele que converteu 3.000 pessoas numa única pregação, tinha medo de não ir para o céu. E a gente não tem. E a gente não tem porque ele conhecia Deus. Por isso ele tinha medo. Nós não conhecemos. Nós criamos o próprio Deus. O Deus à nossa imagem e semelhança. A outra coisa que a gente precisa para saber quem Deus é a oração. Que também é uma dificuldade que a gente tem. A gente reza pouco e reza mal. Eu cresci ouvindo que não existe jeito certo de rezar. Você só precisa se dispor a rezar. Não é que esteja completamente errado, mas também não está completamente certo. Porque se eu rezo e não tem fruto, então tem alguma coisa errada. Talvez eu esteja rezando para o Deus errado. Talvez o que eu esteja pedindo a Deus está completamente fora do contexto. Mas tem alguma coisa que está errada. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que ela fala, na verdade, dos graus de oração. Né? Então, ela diz assim, quando você começa a rezar, é como tirar a água de um poço sem água. E você tem o esforço de jogar o balde lá, de puxar esse balde de volta, e não sai água nenhuma. É trabalhoso e sem resultado. O começo da vida de oração é assim. Depois, se você insiste, se você não para, é como se você já pudesse puxar a água do poço, lá tem um pouquinho de água. Já dá para colocar um pouquinho de água no poço. E tem uma roldana. Fica um pouco mais fácil. E à medida com que você vai persistindo, vai perseverando, isso vai ficando não só mais fácil, como também mais gostoso. Você começa a se deleitar com a oração. A oração começa a te fazer bem. Você deseja rezar. Você deseja estar na capela para falar com Deus. Você quer fazer as coisas do jeito que... Só que, para que eu consiga isso, eu preciso saber quem Deus é. E é a Bíblia que vai mostrar, e depois na oração, na minha conversa com Deus, aquilo que eu aprendi na leitura vai se transformando em realidade. Isso é a oração. Né? E aí ela vai dizer até assim, aí nem é ela não, na verdade, são Cura d'Ars que fala assim, se não existe nenhum deleite, se você não tem nenhuma satisfação, nenhum prazer em rezar, a não ser que você esteja nesse iniciozinho aí da vida de oração, é porque você está rezando errado. Porque a oração causa prazer. Claro que não é o tempo todo, né? A gente entende tudo isso. Mas ela desperta satisfação. Então, se eu não rezo assim, se não existe isso, a minha oração está errada. Então, eu não tenho um relacionamento com Deus. Por isso também é essa bagunça toda que a gente está acostumado a ver. Uma outra coisa também importante em relação aos santos é porque eles também sabiam quem eles eram, que também é o nosso problema. Nós não sabemos direito quem nós somos. Por isso que nós nos colocamos como senhores e Deus como nosso servo. Eles sabiam, por exemplo, que eles já nasceram com defeitos. Então, se a gente pegar, né, na escola, a gente fala muito isso nas reuniões, nas entrevistas.
O que a igreja vai dizer para a gente? Nós nascemos com uma alma para ser formada, ela não está pronta. Então, ela é cheia de defeitos, ela é cheia de buracos, de coisas que estão desajustadas. E aí, a educação é que vai formando isso. Então, existem um monte de defeitos que são da minha natureza. Existem outros tantos defeitos que são do pecado original. E existem outros tantos que são dos meus pecados. Se eu entendo que eu sou essa pessoa, toda defeituosa, aí eu consigo também aceitar melhor, eu consigo mudar o meu jeito de relacionar com Deus. Porque eu entendo que Ele é perfeito, Ele é Deus, Ele sabe o que eu preciso, e eu não. Eu estou cheia de defeitos. Ao ponto, por exemplo, de São Paulo, a clareza que ele tinha disso, o que ele vai dizer? Eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal. Eu não faço o bem que eu queria. Eu faço o mal que eu não queria. Porque ele tem consciência que mesmo sabendo o que é certo, ele acaba fazendo aquilo que é errado. Então, ele reconhece a fraqueza dele. E aí, reconhecendo a fraqueza dele, ele se coloca no lugar que é dele e deixa Deus fazer aquilo que é necessário para que ele possa mudar. Então, e aí, tudo aquilo que ele fazia, ele não fazia para ter reconhecimento, até porque nem teria sentido, né? Mas ele não fazia para ter reconhecimento, ele não fazia para ser enaltecido. Ele fazia porque ele sabia que ele tinha uma dívida com Deus. Então, nós já nascemos com uma dívida impagável. E a gente precisa entender isso. Deus não nos deve nada. Nós é que devemos para Ele, e devemos muito. E tudo que a gente fizesse, se a gente fosse viver 1000 anos sem pecado, sem pecar nada, ainda assim, nós não seríamos capazes de pagar a nossa dívida. Não tem jeito. Por isso é que a gente precisa se colocar no nosso lugar. Como é que eu tenho uma dívida impagável e eu ainda cobro de quem eu devo? É como se eu pegasse alguma coisa com você, estou te devendo aquilo ali, e eu ainda vou exigir mais de você. Eu não só não vou te pagar, como ainda vou exigir que você me dê mais. Olha como é ilógico a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Então, o fato de nós não conhecermos Deus e não sabermos quem Ele é, faz com que a gente se relacione com Ele do jeito errado. E aí, à medida com que a gente vai entendendo isso, a gente vai também mudando o nosso... Na verdade, a gente vai mudando não, porque não é natural. A gente vai se forçar a mudar esse relacionamento. Então, eu preciso fazer o uso da minha inteligência para poder mudar o meu modo de relacionar com Deus. Não vai acontecer naturalmente, porque nada em nós é naturalmente, tudo é forçado. Aí entra naquilo que eu falei agora há pouco do esforço. Para uma sociedade que não está aceitando e que não está acostumada ao menor esforço, imagine ter que se esforçar para mudar o modo de enxergar Deus, mudar o modo de se relacionar com Deus. É muito difícil. Por isso a gente para, né? E aí o que a gente costuma fazer? Por isso a importância também de a gente viver em grupos. Porque quando a gente está sozinho, toda vez que a gente se depara com essas coisas difíceis, o que a gente faz? A gente muda, né? Para de pensar naquilo, a gente vai fazer uma outra coisa, muda de paróquia, muda o padre, muda o confessor, muda o diretor espiritual. Aí a gente vai mudando para conseguir, então, deixar as coisas mais tranquilas, né? Para a gente não precisar fazer tanto esse esforço. E aí também é que a gente vai perceber a questão das virtudes. A gente fala muito das virtudes. E a gente fala, já virou até modinha essa questão da virtude. Só que as virtudes é que vão ajudar a gente a mudar esse relacionamento. Por quê? Porque eu preciso de paciência, eu preciso de perseverança, eu preciso de constância, eu preciso de silêncio, de diligência, de ordem, de resiliência. Eu preciso saber estudar, para que eu consiga, então, entender quem é Deus, estudar, descobrir quem é Deus, estudando e rezando, e também para que eu consiga enxergar as coisas como elas são. Quando a gente enxerga o mundo do jeito que ele é, as loucuras que estão existindo no mundo, o que a gente consegue fazer? A gente consegue
se desvencilhar delas. E aí a gente que passa a ser louco, né? Mas está tudo certo, não tem problema. Mas eu preciso ter consciência, e aí eu preciso estudar. E eu preciso ir atrás, eu preciso rezar, eu preciso pensar, eu preciso meditar. Só que, então, as virtudes vão me ajudar a entender quem Deus é também. E vão me manter nessa caminhada. E vão melhorar o meu relacionamento com Deus. Se eu me relaciono com Deus do jeito errado, e eu diria que não é nem me relacionar errado com Deus, é me relacionar com o Deus errado. Eu me relaciono com o Deus que eu criei. Né? Então, esse Deus Senhor, esse Deus que é meu servo. Eu sou o Senhor, eu determino como as coisas devem acontecer. E Deus está, então, a meu serviço. Muito cuidado com, às vezes, como eu falei para essa mensagem dessa mãe, desejando feliz aniversário para o filho. Quantas vezes nós não falamos isso? Que Deus realize os seus sonhos. Que Deus te ajude a realizar os seus planos. Não são os nossos planos que precisam ser realizados. São os de Deus. Os nossos não são bons. Nós somos essas pessoas que os santos conseguiram entender quem são. Nós somos pessoas cheias de defeitos. Pelos nossos pecados, pelo pecado original, pela nossa natureza. É defeito demais para a gente combater, para a gente achar que a gente pode dizer para Deus como é que tem que fazer. E são coisas muito sutis. Em algumas situações vão ser sutis, outras vão ser escandalosas. Mas se a gente parar para pensar, olha como é confuso, né? A gente não quer, por exemplo, as humilhações. A gente não aceita as humilhações, elas são difíceis de lidar. E são mesmo, elas são extremamente doloridas. Mas, e Deus? Como é que foi com Ele? Como é que Ele se colocou? Eu preciso entender isso, como Ele é rei, e ao mesmo tempo Ele é um homem nu, numa cruz, machucado. Como é possível que seja o mesmo? Não tem um outro meio de entender isso que não seja lendo a Bíblia. Não tem outro modo. Lendo a Bíblia e rezando. Porque a igreja é tão sábia quando a gente pega o rosário. Por que o rosário é a história toda de Jesus? Porque se você não souber ler, mas se você meditar o rosário, você entende quem é Deus. O rosário vai revelar quem Deus é. Porque é a história dele. É a história dele, né? Do nascimento à ressurreição. Do nascimento à ascensão, né? Então, está tudo lá. Porque no final eu posso até não saber ler. Eu posso até não ser muito inteligente. Eu posso até não entender coisas difíceis. Mas eu preciso saber quem Deus é. Se eu não entender quem Deus é, eu vou ser como, imaginem, por exemplo, um banquete e você comendo migalhas. De frente para o banquete, mas comendo as migalhas. Porque você não sabe quem Deus é. Então, vamos começar a prestar mais atenção. Como é que eu trato Deus? Como é que eu me relaciono com Ele? Como é que eu enxergo Deus? Eu realmente, tudo o que eu penso sobre Deus é o que Ele é de verdade? Eu realmente entendo que sou eu que estou devendo para Ele? Não é Ele que me deve nada? Que Ele não precisa me dar nada? Se Deus decidir, a partir de hoje, eu não garanto mais nada para você. Ainda assim, você vai estar devendo para Ele. E Ele não vai fazer isso. Porque Ele é Deus. Mas a gente precisa saber quem Ele é. E saber quem nós somos também. Esse entendimento, para um cristão, é o início. É o início da vida cristã. Nas salas, né, com as crianças, às vezes eu pergunto. Imagine que chega alguém aqui que nunca ouviu falar de Jesus. Quem você vai dizer que Ele é? Quem é Deus? Muitas vezes, até os meninos maiores têm dificuldade. Mas se eu perguntar assim, quem ama Deus? 100% vai dizer que ama.
mas eles não sabem dizer quem é. E talvez essa pergunta também seria respondida do mesmo jeito aqui. Se eu perguntasse para todos vocês que são adultos, quem ama a Deus? Todo mundo ia dizer que sim. Afinal, você até está aqui numa quarta-feira, sentado numa cadeira, com a perna machucada. Então, você ama a Deus. Mas quem é Deus? Eu lembro quando a gente teve que, aqui na época, na Sagrada Família, ainda na catequese, e aí a gente ia montando o cronograma da primeira Eucaristia, dos menores, montando o cronograma lá, e aí tinha um encontro inteiro para falar quem é Deus. Já tinha um tempão que eu era catequista. E aí, quando o Igor falou, né? Não, eu quero um encontro só para falar quem é Deus. Na hora eu pensei, eu não sei quem é Deus. Eu não teria nada para falar. Um encontro inteiro para falar só quem é Deus, o que eu vou falar? Eu lembro de entrar em pânico, assim, de ficar parado pensando, eu vou falar o quê? E chegar em casa e pesquisar e procurar e também não achar muita coisa. Depois, muito tempo depois, eu achei um material do Monsenhor Álvaro Negro Monte. Ele gasta 4 encontros para falar quem é Deus. E ele ainda fala que não esgotou. 4 encontros para explicar quem é Deus. E eu me lembro que depois de tanto tempo como catequista, eu pensei, gente, que loucura. Como é que eu estou ensinando uma coisa que eu não sei o que é? Como é que eu não consigo gastar 2 horas para falar de alguém que eu estou aqui por causa desse alguém? Mas nós não sabemos quem ele é. Essa é a verdade. E ele é tão grande que, de fato, os 4 encontros também não seriam suficientes, porque como é que ele se define lá para Moisés? Ele nem tem nome. Nem existe um nome para ele. Porque é muito maior do que a gente tem condições de entender. Então, ele não é o nosso servo. Alguém tão grande assim não pode ser nosso servo. E a gente precisa entender isso. E, para a gente poder encerrar, eu queria pedir que você pensasse um pouquinho sobre quais os pedidos que você tem feito a Deus. E como é que você tem exigido isso dele. Quanto você fica triste quando você não é atendido? E o quanto você conta quase como vantagem quando você é atendido. Como se você tivesse dito para ele o que ele tinha que fazer e ele tivesse te obedecido. Pare e pense um pouquinho se o Deus que você está adorando, o Deus que você está amando, é o Deus que você criou ou o Deus que sempre existiu, independente de você. O quanto você ama o Deus que você criou e o quanto você ama o Deus verdadeiro. A gente está perdendo muito tempo. Eu dizia, né, numa outra situação, semana passada, eu tenho 42 anos. E eu tenho pensado, está acabando meu tempo. E eu fiz muito pouco. Eu tenho dívida demais para pagar. Como é que eu vou chegar diante do Senhor com uma dívida tão grande assim? Porque eu estou gastando meu tempo amando e adorando um Deus que eu criei. Como é que eu vou ser capaz de reconhecer Deus quando eu morrer, quando eu olhar para Ele? Já passou tempo demais. E talvez a gente não tenha, né? Eu vou dizer por mim. Eu não fiz o que eu tinha que fazer. E isso, nem estou falando, né? Em relação às pessoas que Deus confiou a nós. Só a gente e Deus. Então, se eu pensar 42 anos,
Eu não acho que eu tenha mais 42 anos para viver. E se nesses 42 eu fiz tão pouco, o que eu vou oferecer para Ele agora? Essa precisa ser a nossa inquietação. Não é que a gente vai conseguir pagar a dívida que a gente tem com Ele, porque não vai. A gente não precisa ter essa fantasia. Mas a gente precisa, com urgência, adorar o Deus verdadeiro. Porque com uma dívida tão grande, é só isso que Ele pede pra gente. Pra gente amar Ele. E não é nem porque Ele precisa do nosso amor. É porque nós precisamos amá-lo. A nossa vida só vai se ordenar se a gente olhar para o Deus verdadeiro e amar esse Deus verdadeiro. Não é porque Ele quer o nosso amor simplesmente. Não é porque Ele é um Deus egocêntrico e egoísta que quer as coisas para Ele. É porque Ele nos fez para que a gente pudesse amar Ele. Então existe essa necessidade em nós. O que nós fizemos até aqui? Quem nós amamos de verdade? E o que a gente vai fazer daqui para frente? Conhecer, correr atrás, desesperadamente, rapidamente, para saber quem é o Deus de verdade? A história de São José Sanches também é uma história que me encanta. Um menino custoso, arteiro, travesso, muito difícil, que descobre quem é Deus. E quando ele descobre, mesmo sendo um menino, ele aceita todas as torturas que ele viveu. Ele teve o solado do pé arrancado. E ele precisou andar descalço, com o pé na carne viva. E o que ele tinha que fazer para ser salvo era dizer: morra Cristo Rei. E ele disse: viva Cristo Rei. E ele morreu, sem medo, porque ele conheceu o verdadeiro Deus. Como todos os outros mártires, como todos os outros santos, a santidade deles está no entendimento de quem é Deus e no entendimento de quem eles são e no bom relacionamento deles com Deus, vivendo cada coisa no seu devido lugar. Então peça também agora a Deus a graça de descobri-lo, de saber quem Ele é, de deixar de amar o Deus que você criou para amar o Deus de verdade. O único Deus. Deus que está ainda te esperando. Mesmo que há tanto tempo você venha servindo o Deus errado. Pobre desse olhar que se encanta e se prende nas coisas que a ferrugem corrói. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Faço o que aborreço. Eu ponho em ti minha esperança, pois quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. Eu ponho em ti minha esperança, pois quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. Mais uma vez, eu ponho em ti minha esperança, pois quando eu me sinto fraco, pois quando eu me sinto fraco,
então é que sou forte. O meu amparo é o Senhor, o meu sustento és tu, Senhor. Sem a tua graça ninguém é forte, ninguém é santo. Vai dizendo, meu amparo, declara isso. O meu amparo é o Senhor, o meu sustento és tu, Senhor. Sem a tua graça, sem a tua graça ninguém é forte, ninguém é santo. Pede agora, dá-me tua graça, dá-me tua graça. Vai ficando de pé. Se você deseja de fato essa graça que faz forte, que faz santo, vai pedindo agora de todo o seu coração. Pede, dá-me tua graça. Dá-me tua graça. Senhor, eu preciso da tua graça. Dá-me tua graça. Sem a tua graça, Jesus, eu não consigo um passo só. Dá-me tua graça, amado. Vai pedindo, vai desejando de todo o seu coração. Sai agora do automático. Sai agora apenas dessa passividade, mas vai desejando de verdade receber esta graça que transforma o seu coração, que transforma até mesmo os seus desejos. Vai pedindo, Senhor, eu preciso da tua graça, porque sem ela, Jesus, eu não consigo realizar os teus propósitos. Eu não consigo nem mesmo desejar a tua presença, Senhor. Vai cantando, dai-me a tua graça. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça, amado meu. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça, amado meu. Eu ponho em ti minha esperança. Solta a voz. E olhe para a cruz. Ponho em ti minha esperança. Só em ti, Jesus. Pois quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. Eu ponho em ti, eu ponho em ti minha esperança. Pois quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. O meu amparo, o meu amparo é o Senhor, o meu sustento és tu, Senhor. Sem a tua graça ninguém é forte, ninguém é santo. O meu amparo é o Senhor, o meu sustento és tu, Senhor. Sem a tua graça ninguém é forte, ninguém é santo. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça. Estende os braços para Jesus. Dá-me tua graça. Estende os teus braços como quem deseja receber esta graça. Amado Pedi e recebereis. Então peça. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça, amado meu. De Solta todo sua o voz. coração. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça, amado meu. Só a tua graça, Jesus. Dá-me tua graça. Eu não posso sem ela. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça, amado meu. Nós nos colocamos aqui, Jesus, diante da sua cruz, para descobrir quem o Senhor é de verdade, para amar
amar o Senhor como o Senhor é e não como nós pensamos que o Senhor seja. Nós nos colocamos na sua presença para que um dia a gente possa te ver no céu, glorioso, não mais ferido na cruz, não mais ferido pelos nossos pecados, não mais ferido pelas mentiras que nós criamos, pelos deuses falsos que nós adoramos, pelo jeito errado de te olhar, o jeito errado de te amar, o jeito errado de falar com o Senhor. Nós nos colocamos aqui, Jesus, diante do Senhor, com todos os nossos pecados, com toda a nossa dívida, com essa dívida impagável, mas a certeza de que o Senhor nos ama e é esse amor que vai nos salvar. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Bendito seja o seu nome. Bendito seja Jesus. Muito obrigado, Jesus. Pode assentar. Boa noite.